Vamos abrir as nossas Bíblias na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 3. Aos Gálatas, capítulo 3, a partir do verso de número 6, diz assim a palavra de Deus: assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiramente o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula, nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não a invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus pela promessa a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Podeis assentar. A Bíblia Sagrada, irmãos, é a revelação de Deus, mais particularmente a revelação do plano divino. Deus, em sua pura essência, é insondável, como diz Paulo a Timóteo, habita em luz inacessível, a qual nenhum homem viu e nem pode ver. Mas nós conhecemos Deus por suas ações, por seus planos, pelo seu desígnio. A Escritura é a revelação das ações de Deus, do plano de Deus, do projeto divino para o homem em particular, a quem ele criou e a quem destinou a Escritura Sagrada para lhe esclarecer os caminhos. E nós vemos que há uma revelação progressiva na história. Deus não fez saber de tudo de uma vez só. Embora o seu plano salvífico, mediante promessa
já tivesse sido mencionado após a queda de Adão, ao próprio Adão no jardim do Éden, e reiterado de outras formas, há uma progressiva revelação no tempo, na história, para maior preparo da humanidade para o advento de Cristo e a consumação da redenção humana de forma acabada no Calvário, na crucificação do Senhor. Nós, então, vemos o que chamamos de dispensações. Alguns preferem chamar de eras. Se eu falar por tempos, seriam eras. Se eu falar pelo que Deus naquele momento estava informando, revelando, eu chamarei de dispensação. As dispensações se distribuem no tempo e, portanto, elas acontecem em eras, em períodos. Nós vemos um processo de aprendizagem na história humana, daquilo que Deus quis fazer ao homem conhecido. Então nós temos no início uma primeira dispensação que nem deveria ter sido seguida pelas outras. A dispensação da inocência. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Lhe deu tudo e lhe estabeleceu uma única proibição, de que a árvore do conhecimento do bem e do mal não tivesse o seu fruto comido. Lá em Oséias, capítulo de número 6, um texto que eu citei num culto de domingo passado, é feito menção à aliança de Deus com Adão. Então Deus se relaciona com o homem em forma de pactos. E aquele pacto ali do Éden, na dispensação da inocência, era um plano no qual Deus em tudo favorecia ao homem, inclusive dando-lhe as faculdades sãs para a obediência fácil. Não havia necessidade para o homem ser tentado por ela, e Deus apenas, como disse, interditou uma árvore em meio a tantas outras que o homem delas poderia usufruir. Mas o homem transgrediu, iludiu-se pela conversa da serpente, pelas mentiras de Satanás, e transgrediu, e foi expulso do Éden. Parece claro para qualquer um que lê a Bíblia que as condições que agora temos não são as mesmas condições que existiam para Adão antes da queda, nem em relação à natureza humana, nem em relação ao ambiente circundante. Veio maldição depois da transgressão, veio expulsão do Éden, veio corrupção para a natureza humana. Então nós percebemos que ali começa, depois da saída do paraíso, da expulsão do Éden, uma outra dispensação. Mas nós não vemos Deus de maneira clara, estabelecendo as condições de forma explícitas. Aquela dispensação era a dispensação da consciência, por isso Deus não estabeleceu de forma explícita as orientações, porque agora era a hora de o homem que escolhera por si mesmo conhecer o bem e o mal, mostrar se apenas guiado por sua consciência ele seria capaz de manter-se íntegro. Mas o homem agora que desobedecera era corrupto e estava, portanto, disposto de igual modo a corromper a própria consciência, a calar a voz da própria consciência. Como aqueles homens da geração pré-diluviana, tinham uma longevidade bem maior do que a nossa, viviam centenas de anos. Então eles, a longo prazo, de tanto transgredir e calar a voz da consciência, se tornavam tão endurecidos e embrutecidos que vieram a ser terríveis pecadores, e a humanidade tornou-se um caos, e o mundo tornou-se um lugar difícil de se viver, porque eram homens longevos, homens que tinham larga experiência temporal em pecar, transgredir, cujas consciências
já tinham sido cauterizadas. A imaginação de suas mentes agora era má e perversa continuamente. Obviamente, dentro desse processo, dessa dispensação de degradação, houve pessoas que serviram a Deus. O próprio Adão parece ter compreendido o Evangelho e tido temor ao Senhor depois da sua transgressão. É de se lembrar que Deus pregou o Evangelho primeiramente a Adão, depois de ele ter caído. Deus disse que da descendência da mulher viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Interessante que Deus fala da semente da mulher. Na linguagem bíblica, a semente vem do homem, mas se falou da semente da mulher. Logo, seria uma semente que não pertenceria ao homem, não viria de um homem, mas que surgiria na mulher de uma forma miraculosa. Era uma alusão ao nascimento virginal de Cristo, a maneira sobrenatural como Maria viria a conceber o Salvador. E dizia-se que esta descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, a destruiria de forma fatal. A cabeça é o lugar do cérebro, do pensamento. Portanto, a descendência da mulher iria destruir os planos de Satanás, reverter os planos malignos pelos quais ele conduziu a humanidade à queda. Mas Deus disse que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, porém teria ferido o seu calcanhar, indicando que um sacrifício haveria de ser feito para que nós pudéssemos ter os pecados perdoados, remitidos. A maneira de descrever este sacrifício como um calcanhar ferido era para mostrar que não seria algo que faria o Salvador terminar no sacrifício. Um calcanhar ferido é recuperável, enquanto que uma cabeça esmagada não é. A forma de se dizer metafórica, o calcanhar será ferido, era para indicar que seria uma ferida, mas que não teria a voz definitiva, porque Jesus, embora na cruz fosse morto, ao terceiro dia se recuperaria, ressuscitaria dentre os mortos. E ali também o homem estava envergonhado de sua nudez, já não mais resplandecia a glória de Deus em seu corpo. Ele viu-se de forma diferente daquela que se encontrava antes de cair, percebeu que algo estava errado, envergonhou-se de sua nudez, temeu a Deus, escondeu-se quando Deus o procurou. Mas a Bíblia diz que apesar de o homem ter tentado fazer cintas, aventais com folhas de figueira, ele não se sentiu coberto diante de Deus. Mas é dito que Deus vestiu o homem e a mulher com túnicas de peles. Houve, portanto, um sacrifício. A primeira morte que Adão e Eva testemunharam de algum animal, que ali representaria na sua morte o sacrifício vicário de Cristo. E eles foram vestidos com as peles do animal ou dos animais, não sei se foi mais de um, sacrificado. E aquela vestimenta representaria a justiça de Cristo, com que somos vestidos quando cremos diante de Deus, de modo a sermos aceitos por Deus, não pelo que somos, mas pelo que Ele é. Não pela nossa imagem falida, mas pela imagem dEle, que agora nos cobre. Portanto, ali foi feita a promessa do Evangelho e representado de modo visível uma figura do sacrifício vicário. Nós vemos que Adão teve 2 filhos, Caim e Abel. Deve tê-los instruído sobre tudo que aprendera nestes atos depois da queda. Tanto a gravidade do pecado, ele soube transmitir provavelmente a seus filhos, como a promessa de redenção e a ilustração do sacrifício. Porque Abel ofereceu a Deus um sacrifício de animal, do melhor que tinha. E ele ofereceu dos seus animais exatamente por saber que quando Adão pecara,
fora feito um sacrifício, e ele vestido com as peles, em representação do sacrifício de Cristo. Então Abel ofereceu a Deus um sacrifício com sangue, e Deus se agradou do sacrifício de Abel. Mas Caim insistiu no mesmo erro que Adão outrora cometera, ofereceu do fruto da terra, e não um sacrifício com sangue. E a Bíblia diz que Deus rejeitou a oferta de Caim. Mas é interessante que Deus rejeitou a oferta de Caim, mas não rejeitou Caim. Deus instruiu Caim, ele disse: o pecado jaz à porta, sobre ele tu deves dominar. Embora na dispensação da consciência não houvesse determinadas estipulações, porque o homem estava guiado pela sua consciência, as perguntas que Deus fazia a Caim era para que sua consciência viesse a se ativar. Perguntou pelo irmão, disse que o pecado estava à porta, que ele deveria dominar o pecado, mas Caim, como sabemos, matou o irmão, foi um transgressor, e o homicídio entrou. Mas Deus não puniu Caim com a morte, porque exatamente era a era da consciência e não de um governo. Deus apenas disse que ele iria vagar pela terra, mas que iria ter um sinal para que ninguém o matasse. A menção a um outro descendente de Adão, que dizia às suas mulheres se vingar com violência dos que o ofendiam e de forma desproporcional. Quem o insultasse, ele matava, fosse velho ou jovem. E quando a Bíblia registra que esse homem disse isso às suas mulheres, era para mostrar que eles estavam numa terra sem lei, sem governo. No final das contas, querendo conduzir-se pela consciência, os homens estavam a definir-se pela força. E a maldade se multiplicou, e veio o juízo, o dilúvio. E depois do dilúvio veio uma outra dispensação, a partir do pacto de Deus com Noé, que fora fiel a Deus. Na descendência de Adão nós tivemos Sete, que foi fiel a Deus, os que vieram de Sete até um certo momento, Enoque, que foi trasladado, e Noé, que foi pregador da justiça. E Noé, meus amados irmãos, pregou àquele povo que o juízo viria, e construiu uma arca, dizendo ao povo que para salvar-se deveria entrar na arca. Noé estava pregando o evangelho, estava, na medida em que se entenda o que Deus queria representar com tudo aquilo. O juízo que viria seria terrenal, pessoas seriam afogadas por águas do dilúvio, mas há um juízo maior, o juízo eterno. E aquela arca, dentro da qual pessoas poderiam se abrigar para se salvarem, representava Cristo. É Pedro quem na sua epístola vai dizer que a arca representa a ressurreição de Cristo. Está em Cristo, está na arca. Por isso que em Romanos 8:1 a Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mesmo quando vier o juízo da grande tribulação, antes disso a igreja do Senhor vai ser arrebatada da terra. E isso foi comparado ao ingresso de Noé com sua família na arca. Jesus disse: como foi nos dias de Noé, será nos dias do Filho do Homem. Noé entrou na arca com sua família, ninguém o percebeu. Depois veio o dilúvio e levou a todos. Note, como foi nos dias de Noé, será nos dias do Filho do Homem. Noé escapou pela arca, nós escaparemos porque Jesus virá para nos arrebatar. Portanto, quando Noé pregou que a forma de salvação era pelo ingresso na arca, era uma maneira de manifestar, através de uma figura, a fé no Cristo, por meio do qual nós somos libertos de juízo e de condenação. Então nós já tínhamos a figura dos sacrifícios, quer o do Éden, quer o de Abel, e a promessa do Salvador feita no Éden. Agora nós tínhamos uma nova figura, a arca,
como representativa de Cristo, Salvador, o único caminho para escapar do dilúvio. E depois do dilúvio, irmãos, nós tivemos a dispensação do governo humano. Deus agora estabeleceu regras. Eles poderiam comer de carne de animal, e não mais só de vegetal. A vegetação tinha sido devastada pelo dilúvio, a alimentação era escassa. Deus autorizou que eles pudessem comer da carne dos animais, mas não com o sangue. E estabeleceu que aquele que derramasse sangue de homem, teria pelo homem o sangue derramado. Estabeleceu a pena capital, estabeleceu uma forma de governo, que Noé, no primeiro momento, como patriarca da família, seria aquele que deveria manter. Então agora era hora de saber se os governos humanos funcionam. O homem, no seu melhor tempo de inocência, transgrediu. Corrupto, não pôde se elevar pela consciência. E agora veio a fase do governo. É capaz de reprimir o mal por meio do governo humano? Será que o homem pode se redimir por meio da política, como supõem os marxistas pela revolução do proletariado, como os nazistas imaginavam que poderiam construir uma nova humanidade, como os ideólogos do nosso tempo que acreditam que por meio de uma engenharia social estatizada, uma educação que se afina com as ideologias que eles propõem, pode fazer a humanidade melhorar. Nós vemos, irmãos, que a coisa não deu certo. Nimrod foi um grande guerreiro, e ele teve um grande poder de liderança, mas de sua família, ele era casado com Semíramis, pai de Tamuz, veio as heresias que até hoje sobrevivem com máscaras. Do culto à sua esposa, veio o culto à rainha do céu, a deusa Ísis, a deusa Diana dos Efésios, e o culto a Nossa Senhora dos católicos até hoje. E Nimrod, ele quis juntar toda a humanidade num lugar só. Deus tinha dito a Adão e depois reiterou a Noé que os homens deveriam multiplicar e se espalhar para fundar vários lugares e povos, mas ele quis juntar todos em um lugar só e formar ali a sede do grande poderio humano. Vamos ser um só, vamos ser grandes. Fez uma torre que ganhava altitude para desafiar os céus, como se fosse uma forma de desafiar a Deus. Nós somos grandes. E ali todo tipo de feitiçaria iniciou, e surgiu a Torre de Babel, onde os homens mostraram toda a força do seu orgulho e vaidade. Foi o primeiro governo mundial da história que se possa imaginar. Mas Deus trouxe juízo sobre a arrogância humana e espalhou aqueles povos porque lhes confundiu as línguas. Surgiram ali os idiomas distintos, e alguns não conseguiam se comunicar com outros, exceto com aqueles que falavam os idiomas iguais. E os grupos que conseguiam se comunicar foram um para o lado, outro para o outro, e surgiram as nações. Nós vemos por aí, irmãos, que é antibíblico toda tentativa de governo mundial, que Deus é favorável à soberania das nações. Como o homem é corrupto, em relação ao homem nunca pode haver concentração de poderes. A ideia da separação de poderes, executivo, legislativo, judiciário, é uma ideia de origem cristã, porquanto se sabe que o homem é corrupto. Lord Acton dizia, Montesquieu disse, que o poder corrompe. Na verdade, o homem se corrompe no poder, ou mostra toda a sua corrupção no poder, e o poder absoluto corrompe absolutamente.
separar as funções e os órgãos para se vigiarem mutuamente. É uma forma de organizar o mundo que supõe a ideia cristã de que o homem é caído. E no plano internacional, essa separação de poderes dá-se pela soberania das nações. Se houver um governo mundial, nós teremos a maior tirania de todas. E nós estamos vendo um percurso para isso. A União Europeia tirando a soberania dos países da Europa. Nós vemos tentativas da OMS de trazer regulações sanitárias mundiais impostas por um grupo de tecnocratas para o mundo todo. E nós sabemos pela Bíblia que uma confederação de 10 poderosas nações na grande tribulação vai dar poder à besta. E vamos ter o governo do anticristo. Mas ali na Torre de Babel houve um juízo. E foi o fim da dispensação do governo humano. Não que não haja governo mais, mas ali já era o bastante para se ver que com o governo humano o homem não se restabelece para aquilo que perdeu no Éden. E veio então a dispensação da promessa. Agora já não era mais um pacto com a humanidade. O de Adão foi com a humanidade, já que todos viemos de Adão. O pacto com Noé foi com a humanidade, já que depois do dilúvio todos nós viemos de Noé. Mas agora dos povos espalhados, Deus escolhe alguém para dele formar um povo dentre os povos, para que este povo seja testemunha da revelação de Deus nesse novo momento. É a dispensação da promessa, é a dispensação dos patriarcas. E Deus escolhe Abraão. E há progresso na revelação messiânica sobre a salvação. Lá no Éden, viu-se que o Messias viria por meio da encarnação, que o Messias iria morrer, ser sacrificado para nos vestir com a sua justiça, que ele seria a nossa arca, por meio de sua ressurreição. Aí já não se fala mais da morte, mas unidos a ele na ressurreição, estando em Cristo, nós seríamos libertos do juízo. Mas agora Deus fala a Abraão que este Salvador virá de sua linhagem. Há duas promessas a Abraão: uma de que dele viria uma nação, a nação de Israel, e a outra de que desta nação viria o Salvador, por meio de quem todas as nações seriam benditas. Aí já é um tempo futuro, onde através de Cristo as portas da graça se abririam para todo o mundo, como agora se vê. A ordem de pregar o Evangelho é ir de pregar o Evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações. Naquela cruz Jesus morreu por todos os homens, judeus e gentios, derramou seu sangue para expiação da culpa e é apresentado como Salvador de todo aquele que a ele vem. A todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Há, portanto, algo que diz respeito especificamente à descendência física de Abraão, o surgimento de um povo, uma nação, que teria herança em uma terra, que era a terra de Canaã. Isso daí já é preparatório para a seguinte dispensação, que é a da lei, que virá pela mediação de Moisés, que será uma relação entre Deus e o povo já constituído de Israel, em relação à promessa de habitação em uma determinada terra. Mas Deus também fez uma promessa para tempo mais futuro, o do advento do Salvador, por meio de quem todas as famílias da terra teriam a oportunidade de conhecer a salvação. E, meus amados irmãos, essa dispensação da promessa é-nos interessante na mensagem dessa noite, porque a Bíblia Sagrada diz que quando Deus fez estas promessas a Abraão, Abraão creu em Deus, confiou que era verdade. Aliás, a fé de Abraão era uma fé
que se mostrava pelas obras, quando Deus mandou ele sair de sua terra, de sua parentela, para uma terra que Deus ainda nem designara, ele saiu e obedeceu. Mais adiante até do que esse momento em que lhe foi feita a promessa, Deus vai pedir que ele leve a sacrifício o seu único filho Isaque, para testar-lhe a obediência, e quase ele imolou o próprio filho, mas confiando que Deus era poderoso em seguida para ressuscitá-lo. E naquela oportunidade em que quase sacrificou Isaque, seu filho, Deus, que já havia feito a promessa, interpôs a promessa juramento, de modo que o que já era certo ficou mais certo ainda. O Deus que não pode mentir havia prometido, mas agora jurava a Abraão que cumpriria tudo aquilo que dissera. E não havendo outro maior do que ele por quem jurar, jurou por si mesmo, diz a palavra de Deus. E Abraão creu em Deus. Lá em Gênesis, no capítulo de número 15, verso 6, diz: e creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Quando Abraão creu nesta promessa, o que vinha dessa promessa, a justiça de Cristo, foi imputada a Abraão. Lembram-se do Éden, quando Adão pecou, Deus vestiu Adão e Eva com túnicas de peles, vestiu com o que veio do animal sacrificado, de maneira a cobrir a nudez e a vergonha deles. Naquela cruz do Calvário, Jesus levaria os nossos pecados, mas antes de ele ir à cruz e morrer em nosso lugar, viveria uma vida reta e perfeita. O que ele fez, nasceu de mulher debaixo da lei, e em tudo guardou a lei, em sua boca não se achou engano. O Pai disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus, como nós, foi tentado, mas sem pecado. Sua vida reta foi vivida para formar uma justiça para nos ser imputada, atribuída. Como lá na cruz foram os nossos pecados a ele atribuídos. Uma permuta. Ele levaria as nossas culpas para que nós levássemos a sua justiça. Abraão creu e antecipadamente, profeticamente, Deus já lhe atribuiu a justiça do Cristo que viria, o justificou, o inocentou das acusações em seu tribunal, considerou a dívida de Abraão quitada, porquanto todos somos pecadores e endividados com Deus. Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Uma história tão simples como essa de Abraão, irmãos, mas que encontra tanta riqueza de interpretação no Novo Testamento. Paulo diz uma coisa interessante aos Romanos. Paulo diz que somente depois disso, que a Escritura diz que Abraão creu em Deus e foi-lhe imputada a justiça, é que Deus estabeleceu para Abraão se circuncidar. A circuncisão era um rito cirúrgico no membro viril, no membro sexual do homem, onde a parte excedente de pele era removida cirurgicamente, num símbolo de aliança com Deus. A circuncisão foi praticada pelas pessoas que vinham da descendência de Abraão, e a nação de Israel foi demarcada dentro da sociedade daquela época, quando se constituiu a longo prazo por descendência de Abraão, por causa da circuncisão. Os judeus, quando olhavam para os povos, desprezavam, porque começaram a ufanar-se, a orgulharem-se de que Deus havia feito um pacto com eles e não com os outros povos. Eles não haviam entendido nada. O objetivo de Deus de escolher a nação era caminhar para que todas as famílias da terra fossem abençoadas no Messias. A missão de Israel era ser um testemunho para os outros povos.
Deus não desamparou os outros povos, mas aumentou a responsabilidade de Israel. Quem lê a história da nação de Israel e vê como esta nação padeceu, deve lembrar-se de que Deus a disciplinava severamente, porque os seus privilégios importavam em responsabilidades que ela não quis assumir. O salmista diz ao povo de Israel: proclamai entre todos os povos a sua salvação. Era isso que a nação deveria ter feito. E mesmo quando a nação era julgada, testemunhava ao mundo de que o Deus verdadeiro deve ser levado a sério e honrado. No Velho Testamento, Deus enviou profetas a outros povos, como Jonas, que foi enviado a Nínive. Mas a nação de Israel começou a perder o senso de sua missão e formar um gueto. Nós é que somos os destinatários exclusivos das promessas, inclusive as de salvação, e desdenhavam dos outros povos, dizendo que eles não eram circuncidados, já que essa era a marca do judeu. O apóstolo Paulo diz: quando Abraão foi justificado pela fé diante de Deus, por ter crido na promessa messiânica, ele ainda não tinha gerado uma nação, não havia nação de Israel, e sequer ele era circuncidado, que era aquilo que distinguia a nação de Israel das outras. Ele foi justificado pela fé como um incircunciso, como um homem igual a qualquer outro homem de então. E Paulo diz: Deus escolheu não justificar Abraão depois da circuncisão, mas antes, quando ele creu, antes que fosse orientado para circuncidar-se, para mostrar que esta promessa de o homem ser justificado pela fé é uma promessa que Deus faz a judeus e gentios, que o Cristo que viria para levar os nossos pecados e oferecer-nos o manto de sua justiça, ele faria esta obra a favor de todos os homens, indistintamente. E então Paulo diz assim em Romanos, capítulo de número 4, a partir do verso 1: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Ou seja, se em algum tribunal ele foi justificado pelas obras, não foi o de Deus para ele se gloriar lá. O de Deus não foi pelas obras que ele foi justificado. Pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Quando alguém faz o que deve, não se diz que ele teve justiça de graça, mas que ele mereceu. Não foi o caso de Abraão. Mas aquele que não pratica, que não tem obras para oferecer a Deus, mas crê naquele que justifica o ímpio, que justifica o pecador, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou seja, só para judeus, ou também sobre a incircuncisão, para os gentios, para os não-judeus? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Ele já era circuncidado quando foi imputada? Ele diz: não, não na circuncisão, mas na incircuncisão. Quando ele não tinha se circuncidado ainda, foi que ele foi justificado. E recebeu o sinal da circuncisão, o selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada, ou seja, aos não circuncidados, aos gentios. E assim Abraão fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque
Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual, Abraão, em esperança, creu contra a esperança. Deus falou a ele que de sua descendência viria o Messias, quando sua mulher é estéril e ele era um homem amortecido, incapaz de ter filhos. Mas ele, em vista da promessa que lhe trouxe esperança, creu contra a esperança que seu corpo poderia oferecer. Tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhes fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de que da sua descendência, que ele ainda não tinha, viria o Salvador. E não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Abraão não foi justificado diante de Deus pela lei, que veio apenas em momento posterior através de Moisés. Não foi pelas obras que ele foi justificado, mas foi pela confiança na fidelidade de Deus, na promessa de Deus. Ele esperou o Salvador vindo de sua descendência, quando não tinha filhos e nem podia ter, mas ele confiou na palavra de Deus contra o que via nos seus próprios olhos. A lei opera ira. Pela lei, irmãos, todos nós seríamos condenados, porque não há um justo nenhum sequer. Mas a promessa traz a graça e o favor de Deus, o perdão divino. O raciocínio de Paulo aos Gálatas vem porque depois de Abraão, a era dos patriarcas, Abraão gerou Isaque, Deus reiterou a Isaque a promessa que Deus fizera a Abraão, de que da descendência dele viria tudo aquilo. Isaque teve Jacó, e Deus reiterou a promessa a Jacó. Interessante que Jacó teve um progresso na visão do Messias também, porque teve um sonho em que viu uma escada que ligava o céu à terra. Jesus, o mediador entre Deus e os homens, a ponte entre a terra e o céu. Mas da geração de Jacó veio o que não deveria ter sido feito. José, vendido pelos irmãos, ascendeu a posição elevada no Egito e socorreu os irmãos e a família quando veio uma grande fome. Mas passando aquele momento, Jacó deveria ter saído dali, voltado à terra de Canaã, onde estava antes de ter ido ao encontro de José no Egito, porquanto Deus tinha dito para que eles ficassem naquela terra. Mais uma vez o homem é relapso, e eles vão para o Egito, por causa de uma situação boa, em face da posição eminente de José, se multiplicam no Egito, formam um povo e uma nação, mas são escravizados. Toda dispensação termina com juízo, evidenciando o fracasso humano. E aí vem a dispensação da lei. Deus levanta Moisés para libertar o povo de Israel do cativeiro do Egito, e tirar o povo de lá e conduzir o povo à terra prometida.
E no deserto Deus revela os seus mandamentos e estabelece a aliança da lei. O objetivo da aliança da lei foi mal interpretado pelos judeus. Obviamente que era dito que quem obedecesse à lei inteiramente viveria, ou seja, iria ser salvo. Mas Deus já sabia que homem algum caído iria obedecer à lei. O objetivo imediato da lei era para que nesta nação de Israel a degradação moral que nas outras prosperava fosse contida através de penas severas, como pena de morte, apedrejamento, governo, lei civil. O objetivo de Deus era manter um povo dentro de um nível moral, de forma tal que se a consciência morresse em toda parte, ali de alguma maneira ainda se preservaria. Mas Deus queria que aquele povo tivesse uma identidade moral sobre a terra, elevada, mas sabia que o povo não era capaz de cumprir integralmente a lei. Se forem vistas a salvação, Paulo diz em Romanos 3 que a finalidade da lei é nos trazer conhecimento do pecado. Ela dá o diagnóstico e não a cura. Aos Romanos 7,7, Paulo diz: eu não conheceria o pecado se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Paulo diz em Romanos 7 que com o seu entendimento ele tinha prazer na lei de Deus como judeu, mas encontrava uma outra lei no seu corpo que o conduzia ao pecado. De maneira que, querendo fazer o bem, ele disse: o mal está comigo, e eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este faço. Disse ele que a lei para salvar estava enferma, enfraquecida por causa da carne. Não é que havia um problema na lei, ela era santa, justa e boa, mas havia um problema em nós. Éramos carnais e vendidos sob o pecado. Então a lei, se for para ser levada em conta em relação à salvação, ela veio para mostrar que nós necessitamos de um Salvador que nos socorra de fora. Por isso que no texto de Gálatas que eu li, há uma parte final que diz que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. A lei encerra todos, diz lá em Gálatas, debaixo do pecado. Mostra que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ela nos serve para mostrar a nossa impotência e esperar um Salvador enviado por Deus. Dessa maneira ela pode servir de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé em Jesus sejamos justificados. A lei dá o diagnóstico, Jesus dá a cura. A lei fere, Jesus sara. A lei mata, Jesus vivifica. A lei nos coloca culpados no tribunal de Deus, mas o sangue de Jesus nos põe absolvidos, inocentados e justificados no tribunal de Deus. Mas também a lei foi dada, como eu disse, para evitar que as transgressões que não deixariam de acontecer não fossem tantas, não fossem exacerbadas. Em Gálatas 3, diz aí o verso 19: logo para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, tanto para evidenciar as transgressões, para o povo saber que era pecador, como para impedir que na nação de Israel houvesse excesso de transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita. Note, meus amados irmãos, o que Paulo aqui está dizendo é que se Deus fez uma promessa a Abraão, a lei que veio depois por Moisés não poderia revogar esta promessa. Que os judeus entenderam mal quando acharam que poderiam obedecer à lei de Deus integralmente, mesmo caídos, descendentes de Adão, e poderiam salvar-se por suas obras, salvarem-se por suas obras. Os judeus entenderam erradamente o propósito da lei, achando que poderiam atender os seus reclamos, e ignorando que antes da lei Deus havia feito a promessa de um Salvador a Abraão. A lei não poderia revogar a promessa que era antes dela. A lei era preparatória para entendimento da necessidade da promessa,
para mostrar que nós precisamos que parta de Deus o socorro. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A boa notícia não é que nós obedecemos, é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então diz aqui em Gálatas 3, a partir do 6, assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. A Bíblia considera-nos como filhos de Abraão em dois sentidos. Primeiro, filhos pela fé, não pelo sangue ou a carne. Não somos descendentes como gentios de Abraão, porém nós temos a mesma fé que ele teve e recebemos a mesma imputação da justiça de Cristo que veio a ele. Desse modo somos filhos de Abraão pela fé. O que diz o verso de número 7: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Mas somos filhos de Abraão no outro sentido. Jesus era da linhagem de Abraão, contado na genealogia de Abraão, e o crente está em Cristo. Estando em Cristo, nós estamos contados na descendência de Abraão. É o que diz Gálatas 3:29, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Nós não temos as promessas que Deus fez à descendência física de Abraão, de possuir a terra de Canaã, de ser o povo que Deus ainda tem propósito reservado para ele, que é o povo de Israel. Mas nós temos as promessas redentoras, na medida em que estamos ligados àquele em quem todas as famílias da terra, e não só Israel, tem a bênção de Deus. Nós somos abençoados com bênçãos espirituais, com a mesma salvação que Abraão teve, porque temos a mesma fé e estamos no Cristo em quem ele creu. Diz aí a Bíblia no verso 8: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, os judeus, que não entenderam que a lei era só para dar o diagnóstico de que eles eram pecadores, acharam que poderiam ser salvos por elas, tomaram ela para revogar a promessa, e se colocaram debaixo de suas exigências para merecer céu. Eles vão estar nesse estado agora. Todos aqueles que são das obras da lei, que estão debaixo de maldição. Quem quer ser salvo pela lei de Deus está sob as maldições da lei, porque somente Jesus cumpriu a lei. Todos os demais pecaram. E diz o texto: porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. A obediência que a lei requer não é parcial, quase total, é integral, obedecer a tudo. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, a lei exige, a fé abraça promessas. Mas o homem que fizer estas coisas, é o que a lei diz, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, porque somos pecadores, e a lei amaldiçoava os que não permaneciam em tudo que ela dizia. Nós estávamos sob maldição, mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, morrendo naquela cruz em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão, ou seja, ser justificado pela fé, chegasse aos gentios, chegasse aos povos, chegasse a nós por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. O texto, irmãos, vai continuar dizendo que Deus não invalidaria a promessa pela lei, Deus não mudaria os termos da salvação através da lei. Diz o verso 17: mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não a invalida, de forma a abolir a promessa.
Deus, quando deu a lei, não queria dizer que a salvação não era mais conforme ele prometera, pela fé, porque Deus não iria mudar de opinião. A lei veio para reforçar a promessa, a necessidade de Cristo, porquanto a lei mostra que somos pecadores. Diz a Bíblia Sagrada, no verso 19, logo para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos nas mãos de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Aqui diz que a promessa de Deus se cumpriu através de um mediador. Mediador é aquele que se coloca no meio, é aquele que reconcilia duas partes. O mediador não é de um só, quer dizer, não é de um lado só, ele é dos dois lados. Jesus é homem e Deus em uma só pessoa. O que nos afastava de Deus eram os nossos pecados. Ele resolveu os nossos pecados lá na cruz. Ele pagou o preço da nossa redenção lá na cruz. Por ele, nós podemos então ter um relacionamento de retorno a Deus. Pelo seu sangue, nossas manchas são apagadas, nossas culpas são perdoadas. É em Cristo que nós somos aceitos diante de Deus pelo seu sacrifício. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O mediador da aliança não é Francisco de Assis, não é Maria, não é o Papa, não é o sacerdote que no confessionário diz absolver pecados, não é o pastor que vos prega, é Cristo. Ele não disse: ide aquele ali para chegar a mim ou para chegar a Deus. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Paulo diz em 1 Timóteo 2,5: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. E isso foi conhecido dos patriarcas. Jacó teve o sonho da escada que desceu do céu e que ligava céu e terra, mas Abraão também soube do mediador. Ninguém lembra dessa passagem, mas está lá no capítulo 15, do Gênesis, quando Deus vai selar a sua aliança com Abraão. Ele diz que Abraão sacrifique vários animais e divida-os em partes. E Abraão vai andando, colocando uma parte para um lado, uma parte para o outro. Ele faz todo o percurso entre as duas partes. E depois vem Deus e faz o percurso também. Vem uma fumaça e fogo e passa no meio. As duas partes do animal, irmãos, era para representar os dois lados, o homem e Deus. E naquele momento a fumaça e o fogo é Jesus, que vem queimando dos dois lados. Ele é o mediador. Deus falou em figura a Abraão sobre o mediador. Deus falou a Jacó em figura sobre o mediador, que é Jesus Cristo. De maneira que o verso 22 diz: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Quando eu leio a Bíblia, irmãos, eu fico maravilhado. Lembre-se que quem escreveu o Gênesis não foi quem escreveu a carta aos Gálatas, não foi quem escreveu a carta aos Romanos. Lembre-se de como essas dispensações se ordenam em toda a revelação da Bíblia, que foi escrita por diversos autores em diversas épocas, com intervalos de tempos longuíssimos, mas tudo numa reta para a realização do plano divino. A Escritura é tão fiel que aqui se argumenta até pela minúcia da palavra. Deus fez a promessa à descendência de Abraão, não a descendências no plural, como falando de várias, mas de uma só, que é Cristo. Deus fez a promessa de abençoar as nações por meio de Cristo, e o argumento é porque uma palavra está no singular e não no plural. Logo a gente vê que essa palavra é inspirada verbalmente. Até uma letra, um tio, uma palavra dela importa. Foi escrita sobre a inspiração de Deus. O plano de Deus é fiel. E nós louvamos a Deus, irmãos, porque o que era promessa agora é evangelho. A diferença é que promessa fala do futuro e evangelho fala do que já aconteceu.
Evangelho quer dizer boas notícias. Os homens do Velho Testamento creram profeticamente no Evangelho e creram imediatamente numa promessa. Mas nós temos os fatos, nós temos as boas novas. Aquele que havia de vir veio. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já foi sacrificado. Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado. O mediador da aliança já ressuscitou, já está à direita de Deus. A fonte está aberta e agora quem tem sede venha e beba de graça a água da vida. Vamos ficar de pé.